Sabia que um estudo totalmente confidencial, realizado entre os anos de 2024 e 2025, revelou um dado que a maioria dos homens jamais ousaria imaginar e que está deixando muitos jovens de 30 anos em choque total. Imagine que quase 3/4 das mulheres, especificamente naquela faixa dos 28 aos 47 anos, confessaram abertamente que sentem um impulso físico visceral, uma atração que foge do controle racional por homens que já atravessaram a barreira dos 60 anos, e o mais fascinante é que elas não estão falando de astros de cinema, milionários excêntricos ou influenciadores que vivem exibindo músculos artificiais nas redes sociais. Elas se referem ao homem comum, aquele senhor que você cruza na padaria, o mecânico que entende a alma do motor há décadas, ou aquele cliente fiel que toma o mesmo café no mesmo balcão, desde antes de muitas dessas mulheres aprenderem a ler, revelando que existe uma força magnética na maturidade que nenhuma reposição hormonal ou filtro de Instagram consegue replicar com autenticidade. Eu sou a doutora Isabel e, antes de mergulharmos nos segredos biológicos dessa presença que domina qualquer ambiente, eu te faço um convite. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder as orientações que protegem a sua saúde e o seu vigor masculino e nos ajude a alcançar nossos primeiros 1000 inscritos, que terão um acesso exclusivo a materiais que preparei para transformar sua vitalidade de dentro para fora, para que eu possa entender melhor quem está me ouvindo hoje e adaptar minhas próximas orientações de saúde para você. Escreva aqui embaixo nos comentários a sua idade e de qual cidade você está assistindo, pois quero conhecer o perfil dos meus pacientes digitais e te dar uma saudação personalizada. O que acontece quando um homem de 60 anos entra em um espaço onde está uma mulher de 35 ou 40 anos é uma mudança quase climática, como se a pressão do ar se alterasse e a temperatura subisse sem uma explicação lógica aparente, criando um contraste brutal com o comportamento dos jovens que chegam fazendo barulho, acelerando motores, exibindo relógios caros e despejando histórias infladas para tentar provar um valor que ainda não possuem. Enquanto o jovem precisa desesperadamente de aprovação e de holofotes, o homem maduro traz consigo um silêncio que é mais estrondoso do que qualquer ostentação, uma ausência de esforço que deixa as mulheres sem fôlego, porque ele simplesmente não está mais jogando, ele já venceu tantas batalhas internas e externas que a sua masculinidade não faz ruído, ela apenas é, emanando uma energia de quem tem certeza absoluta de onde pisa e para onde vai. Feche os olhos por um segundo e coloque-se nesta situação. Você caminha sem pressa, ocupando o espaço com uma serenidade que não pede licença e nem impõe força, mantendo um contato visual que sustenta o olhar dela por 2 segundos a mais do que o habitual, não de forma invasiva, mas com uma atenção firme que diz que você está presente por inteiro. Essa segurança é o que faz uma mulher perder a compostura, morder o lábio sem perceber ou ajeitar o cabelo repetidamente, enquanto tenta esconder que está profundamente mexida por um homem que sequer disse olá, provando que o maior estimulante feminino não é uma conta bancária ou um abdômen definido, mas sim o magnetismo de um homem que não precisa de permissão de ninguém para dormir tranquilo. A presença autêntica é algo que não se compra em farmácias ou lojas de grife, ela é esculpida pelas cicatrizes que se tornaram lições, pelas noites difíceis que você achou que não acabariam, e pela sabedoria de quem descobriu que a verdadeira força reside na capacidade de ser um porto seguro no meio do caos, algo que os jovens tentam imitar, com barbas aparadas e perfumes caros, mas que nunca terá o mesmo peso de uma vida vivida com verdade. Sinta como a sua voz tranquila, que não precisa elevar o volume para ser notada, preenche o ambiente de uma forma que um jovem ansioso jamais conseguiria,
pois você não teme o silêncio e não corre para preencher cada segundo com frases vazias ou piadas ensaiadas. Enquanto o rapaz de 30 anos envia mensagens desesperadas e depois desaparece por pura insegurança ou medo de ser rejeitado, você se ausenta porque tem uma vida real, completa e transbordando de responsabilidades genuínas, seja cuidando do seu jardim, avançando na leitura de um livro que te fascina ou honrando compromissos com amigos que te acompanham há décadas. Essa abundância de vida faz com que qualquer mulher que se aproxime sinta que ela é uma companhia agradável, mas não o centro absoluto do seu universo, e é exatamente essa sensação de que você não gira em torno dela, que provoca uma mistura intensa de curiosidade e desejo difícil de processar para quem está acostumada com a carência moderna. Respire fundo e perceba que a verdadeira tensão sexual não nasce da pressa ou de abordagens agressivas, mas sim do que não ocorre, daquele olhar que desce calmamente pelo pescoço dela e volta para os olhos com uma paz que comunica que você a escutou de verdade, transformando um comentário simples em um calor inesperado que percorre a pele dela sem que você precise sequer encostar um dedo. Coloque-se nesta situação. Em um mundo onde tudo é acelerado, descartável e feito para não deixar rastros, você oferece a escassez autêntica, algo que quase desapareceu da face da terra e que se tornou o artigo de luxo mais cobiçado por mulheres que estão cansadas de joguinhos digitais. Você não está disponível o dia inteiro para responder notificações, não reage a cada foto postada e não molda seu tempo pela ansiedade dela, o que cria uma incerteza deliciosa na mente feminina, fazendo com que ela se pergunte qual lugar realmente ocupa nos seus pensamentos e desperte nela o impulso de mostrar a sua melhor versão. Note como o comportamento dela se transforma na sua presença. Ela modula a voz com mais calma, ri com uma liberdade que não sentia há muito tempo e sente que precisa ganhar a sua atenção, transformando o ato de estar com você em uma conquista pessoal muito mais poderosa do que o simples fato de ser desejada por qualquer um. Se você tem 60, 65 ou 70 anos e ainda carrega o peso de achar que o tempo roubou o seu valor, eu te peço que pare agora com esse pensamento, pois você não está mais na pista de corrida da juventude, você está em um terreno sagrado, onde a moeda de troca é a profundidade e a clareza que só as cicatrizes transformadas em lições conseguem oferecer. Aqueles 3 segundos antes de você perceber que suas canas não são um defeito, mas sim uma coroa natural de autoridade, são o momento em que sua força interior se acomoda e para de tremer diante das incertezas do mundo. Suas arrugas são, na verdade, o mapa de alguém que já desceu aos seus próprios infernos, enfrentou seus demônios e retornou com um sorriso que nenhum rapaz de 30 anos conseguiria simular, por mais que tentasse usar discursos motivacionais ou filtros de perfeição. O seu corpo carrega a história de uma vida vivida com gosto, de risas intensas e momentos que deixaram marcas reais, e as mulheres leem toda essa biografia em você em apenas alguns segundos, sentindo uma estabilidade que não se ensina em nenhum livro de autoajuda e não se encontra em nenhuma aplicação de namoro. Enquanto os jovens correm atrás de metas que nem são deles, você caminha com o passo firme de quem já viu demais para se impressionar com o superficial, irradiando uma segurança silenciosa que se filtra em cada palavra e na forma como você ocupa o espaço sem exigir absolutamente nada em troca. Imagine que uma mulher jovem vive em um entorno que a empurra o tempo todo para correr, para estar disponível para todos e para se mostrar perfeita diante de olhares alheios, carregando um peso invisível de expectativas que ela nem sequer escolheu. Quando ela se encontra com um homem como você, que vibra em uma frequência tranquila e quase magnética, é como se ela respirasse um ar diferente, permitindo que, por um instante, ela deixe cair esse fardo que carrega há anos. Você não precisa fazer nada extraordinário ou performático. Sua simples existência, de uma maneira que quase ninguém mais conhece hoje em dia,
torna-se uma autenticidade tão escassa, que se torna absolutamente irresistível. Um homem de 60 anos vive com a consciência plena de que nada o define mais do que o que ele já viveu, e essa profundidade sem palavras cria uma atração que nenhum jovem pode igualar, por mais que tente brilhar com artifícios superficiais. Coloque-se nesta situação. Ela sente a sua energia, sem que você precise abrir a boca, percebendo isso na sua maneira de sentar, na sua forma de manter a calma absoluta e no modo como seus olhos se fixam nos dela, com uma mistura de calidez e firmeza que não força nada e, ao mesmo tempo, não retrocede. Ela sente que não está diante de um rapaz que tenta desesperadamente conquistá-la, mas sim diante de alguém que já não compete mais e que, justamente por não precisar provar nada, acaba vencendo sem esforço. Quando você decide falar, suas palavras não tentam preencher o ambiente de forma ansiosa. Elas caem como gotas exatas, sem exageros, comunicando um domínio completo de si mesmo. Esse controle do próprio mundo interior é a qualidade que mais desperta o desejo feminino profundo, superando qualquer característica física ou status temporário. Respire fundo e entenda que muitas mulheres de 30 ou 40 anos passaram a vida cercadas por pessoas que se desesperam ante o mínimo sinal de silêncio, homens que temem não agradar e que tentam demonstrar valor em cada frase dita. Mas você não corre, você não persegue e você não se altera, abrindo um espaço sagrado onde ela finalmente se sente vista e escutada de verdade, sem pressões ou expectativas ocultas. Quando uma mulher olha para um homem com essa postura, algo dentro dela se ativa de forma instintiva, sem que ela precise analisar ou decidir racionalmente. É um impulso primário que diz a ela que está diante de alguém que poderia sustentá-la se o mundo inteiro tremesse, alguém que não se derrumbaria no meio do caos, porque conhece a vida através de feridas superadas e não por teorias de livros. Essa sensação desperta nela um desejo profundo e distinto, um anseio que não busca apenas o contato físico, mas a proximidade de uma energia que emana paz e segurança. O homem maduro se torna, ao mesmo tempo, um refúgio seguro e uma tormenta silenciosa que ela não consegue decifrar completamente, o que o torna ainda mais magnético e atraente aos olhos dela. Ela pode até tentar aparentar uma certa indiferença, mas o próprio corpo a traiciona. Ela toca o cabelo, baixa o olhar para logo em seguida subi-lo novamente, brinca com objetos nas mãos e acomoda a roupa sem qualquer razão aparente. São sinais mínimos que você, com a sabedoria que a vida lhe deu, reconhece de imediato, pois aprendeu a ler o que os outros ignoram, e o mais fascinante é que você não precisa fazer absolutamente nada para provocar essas reações, porque elas já estão lá antes mesmo de você proferir a primeira palavra. Respire fundo e entenda que a escassa é o que mais domina em um mercado saturado de excessos e carências. A escassez de um homem que sabe exatamente quem é e que não precisa rogar por atenção de ninguém. Essa postura de quem não tem fome emocional e não se abalança sobre ninguém, vale mais do que qualquer atributo exterior que um jovem possa ostentar. Quando uma mulher percebe que você não está desesperado por validação, que não depende dela para se sentir completo e que sua vida tem um peso real e substancial, ela começa a se perguntar, em silêncio, como seria ser vista e notada por alguém com essa estatura interna. Essa pergunta silenciosa é o verdadeiro início do desejo, pois enquanto os outros buscam impressionar com urgência, você se mantém firme, sabendo que o verdadeiro poder está em não perseguir e que o que é genuíno chega sem que você precise se quebrar em tentativas vãs. Aqueles 3 segundos em que ela perde o fôlego diante da sua calma construída com anos de lágrimas, risos, derrotas e vitórias, são o ápice da sua força, uma força que não se mostra, mas se irradia sem qualquer esforço. Quando você finalmente decide se aproximar, não o faz com frases ensaiadas ou movimentos calculados, mas com a mesma naturalidade com que respira, fazendo com que ela sinta que tudo está ocorrendo da maneira correta, como se o mundo se sincronizasse naquele instante.
Nenhum jovem pode replicar essa sensação, porque ela não nasce de técnicas de sedução, mas de vida acumulada e integrada. E quando você, com sua voz grave e serena, diz algo simples e cotidiano, ela sente o coração acelerar sem entender o motivo, pois não são suas palavras que tentam apaixoná-la, é a sua própria existência que a conquista. Respire fundo e entenda que a tensão real não se cria com carícias rápidas ou toques apressados, mas se constrói com a sua presença pura, com aquele olhar que não invade, mas que também não se retira por timidez ou insegurança. É o seu silêncio que não incomoda e aquela certeza interna que uma mulher percebe como se fosse um abraço invisível e protetor, algo que a desarma completamente. O desejo feminino se acende de forma avassaladora quando ela sente que está diante de um homem que poderia sustentá-la sem perder sua própria estrutura, alguém que permanece firme mesmo quando as coisas se complicam ao redor. E você é esse homem exatamente porque viveu o suficiente para entender que nada do que vem de fora define o seu verdadeiro valor, compreendendo que a grandeza real aparece quando você já não sente mais a necessidade de demonstrá-la para ninguém. Coloque-se nesta situação. Cada vez que uma mulher mais jovem te observa com aquele brilho especial nos olhos, você simplesmente sabe o que está acontecendo, pois a vida te deu a maestria de ler os sinais ocultos. Você reconhece o que significa. Quando ela morde o lábio sem querer, quando cruza as pernas lentamente ou quando a respiração dela muda de ritmo na sua presença. Você sabe, com a serenidade de quem já viu muito, que o corpo dela está confessando algo que a mente dela ainda nem processou totalmente, e você não precisa de alarde ou presunção, apenas do reconhecimento silencioso desse poder que você emana. Chegou o momento de você honrar a sua própria trajetória e entender que a sua presença não envejece, ela domina, e é essa a autoridade que vem da experiência bem vivida que dita as regras agora. Aqueles 3 segundos antes de você perceber que a sua história é o seu maior trunfo, são o que separa um homem comum de um homem que deixa uma marca eterna por onde passa. Se este encontro com a sua força interior fez você se reencontrar com aquele poder tranquilo que sempre esteve aí dentro, eu te peço que curta este vídeo e se inscreva para não perder o que vem a seguir, pois revelaremos comportamentos silenciosos que despertam o desejo mais profundo, mesmo que você já tenha 70 ou 80 anos. Lembre-se sempre de caminhar com o orgulho de quem transformou cada cicatriz em uma lição de soberania, pois o mundo pode até seguir com pressa, mas é o seu passo firme e sua segurança inabalável que realmente impactam e permanecem. Obrigada por confiar no meu trabalho, e nunca se esqueça, a sua presença é a sua maior vitória. Aqueles 3 segundos antes de você perceber que a sua história é o seu maior trunfo são o que separa um homem comum de um homem que deixa uma marca eterna por onde passa. Se este encontro com a sua força interior fez você se reencontrar com aquele poder tranquilo que sempre esteve aí dentro, eu te peço que curta este vídeo e se inscreva para não perder o que vem a seguir, pois em breve revelaremos os comportamentos silenciosos que despertam o desejo mais profundo, mesmo que você já tenha 70 ou 80 anos. Lembre-se sempre de caminhar com o orgulho de quem transformou cada cicatriz em uma lição de soberania, pois o mundo pode até seguir com pressa, mas é o seu passo firme e sua segurança inabalável que realmente impactam e permanecem. Obrigada por estar aqui, Rei. Nunca se esqueça que a verdadeira autoridade não vem da juventude, mas da experiência bem vivida. A presença não envelhece, ela domina.